Não sei se vocês sabem, cara, mas o My Conquista, eu assisti o My Conquista muito tempo atrás, antes ele começar com esses personagens de Vic Vitória e tal. Eu lembro que ele fazia o quarto do lixo, fazia uns vídeos meio depressivos com voz assim que ele fazia imitando o Nego Di, que eu gostava muito dessa vibe meio depressiva, meio jovem e tal. E eu também gostava muito do Arthur Petri, porque ele tinha essa mesma vibe. E muito tempo depois eu fui descobrir um elo entre eles, que o Michael Kister copiava muita coisa, muito material do Petri, e o Petri ficava puto com isso. E a gente vai assistir aqui esse episódio do Flow, em que o Petri conta pro Igor e pro Monark essa história toda aí. Vamos lá. Mas o Michael Kister, ele é o teu... Assim, por que ele te considera o mentor? Cara, porque a primeira vez que eu ouvi falar dele foi lá por 2013. Um ouvinte do meu podcast me mandou um e-mail falando, tem um cara copiando tuas piadas aí. E mandou o link. Isso é um absurdo. E era o Maicon. Ele tinha umas páginas no Facebook, ele pegava as piadas que eu fazia nos vídeos, nos podcasts, ele ou transcrevia... Parece que eu tô falando mal, não tô falando mal. Relaxa, ele tá vendo agora. Eu não tô falando mal, tá tranquilo. Aí ele transcrevia... Você é amigo dele? Você fala com ele geralmente, sim, toda hora? Fala no WhatsApp. Hoje em dia eles se falam bastante, tá? Tipo assim, eu sei que, tipo, eles foram até ver um jogo do Grêmio um tempo desse, postaram foto juntos e tal. Eu não vejo mais tanto as coisas assim, porque o Petri me bloqueou, então não acompanho muito mais, mas eu sei que eles se falam, ficaram brothers aí, voltaram a... tipo, fizeram as pazes. Eles até fizeram um episódio de podcast juntos, se eu não me engano. Sim, eu Legal. abri o show dele aqui em Curitiba. Legal. Tá tudo certo aí, Michael, tá? Não, mas É que ele pega pilha, ele fica... ele fica com medo. É sério? Porra, Michael, tá de sacanagem, Michael, porra. Ele era novo, relaxa. Isso era quando ele tinha, sei lá, Puta, devia ter o quê? 15 anos? 15 anos, É. Eu com 15 Michael morou anos, na eu fiquei Rússia, não me muito engano. mais do que piadas. Claro. Ou pelo menos passou. Sim, eu também... Cara, Ficava nós muito no estamos meio da copiando rua. o formato do Joe Rogan Exato. Podcast agora, nesse exato momento. Parabéns, você descobriu isso agora. O Flow a gente viu um cara fazendo e falou, esse cara tá fazendo um negócio foda, vou fazer foda. E ele Igual. copiou a rádio americana, que é o do Howard Stern lá, ele viu e fez também. É Com isso. certeza, exato. E eu copiava os caras que eu Na real, o Joe Rogan, se você for ver os primeiros episódios mesmo, eu lembro que eu vi... Onde foi que eu vi isso, cara? Acho que foi no documentário da Comedy Store. O Joe Rogan, ele começou o podcast dele, era tipo assim, era ele numa sala, num sofazinho, e tipo, ele com um gravador e ficava falando besteira, e às vezes, ele tinha muito amigo comediante famosinho, aí ele chamava os caras. Deixa eu ver se eu encontro algum episódio aqui. Joe Rogan, primeiro podcast, deixa eu ver. Olha que a internet tá boa, né? Joe Rogan first. Não é Fear Factor. Podcast. Era ele tipo num sofazinho assim. Tinha isso aqui, ó. Ele fazia numa salinha assim, mas não era esse. Não era isso, cara. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem, alguma coisa assim. Não era nem isso, era bem antes. Tipo, ele fazia umas gravações, tipo, num sofá, assim, botava o gravador lá e tal. Mas era um negócio bem assim, tipo, ele começou... Acho que nem tinha esse negócio de fazer podcast na época, tá Pô, ligado? acompanho que eu gosto. Puta, eu pegava muita piada, a premissa deles e criava a minha própria punchline, ou pegava a punchline deles e criava a minha própria premissa, ou pegava a estrutura da piada dele e criava a minha... Puta merda, acabei de perceber uma coisa. Tô gravando com áudio na caixinha. Nossa, deve ter ficado um zorba essa porra. Normal. Você pegar algo Foi. e... Não tem como começar de outro jeito. Exato. Mas você aproveitar o que já foi construído e falar assim, ó, isso aqui já foi construído. E agora vamos fazer um bagulho Vou construir maneiro algo em cima disso, fazer isso. Sim, eu até falava quando acabou meio que criando uma rivalidade que não tinha nada a ver, mas as pessoas, o público começava a indicar muito com ele e fazer, tu copiou o Petri e não sei o quê. E daí eu falava no podcast, cara, se ele fez mais sucesso que eu com a minha própria piada é porque eu sou um merda, que não tive coragem de falar a piada antes. Ele viu o potencial e falou e fez. É porque existem facetas do ser humano, né? Tem o cara que é muito bom em escrever. E aí tem o cara que é muito bom em, tipo, tem facilidade, tá ligado? Não que eu sinceramente acho que qualquer pessoa pode ficar bom em qualquer área que ela dedicar tempo e
e emoção, sabe? Mas tu só consegue dedicar se é o teu negócio. Exato. Por isso que eu falo emoção. Porque a emoção é você querer sentir que você quer aquilo. Se você não sentir que você quer aquilo, não importa. Cara, você tem que ter uma motivação pra conseguir algo foda. Se a motivação não é amor, é a dor. Tá ligado? Se você tiver, sei lá, sua família em risco e você tem que fazer alguma coisa, essa é uma motivação. Mas aí, na questão da criação, às vezes você não tem essa motivação de tipo, ou faço aquilo ou fudeu. E aí você acaba tendo que ir pela sua paixão, né? E pra mim, eu percebi isso na minha vida, que ir pela paixão é o que é quando eu faço algo legal de verdade. Quando eu faço algo que não é pela paixão, eu não faço algo legal. Sim. Né? E eu não sei como amarrar isso ao assunto. Pô, mas dá pra ver. Olha a diferença do Monark. Tipo assim, naquela época ele já. Ele fazia uns papos meio cabeça, falava sobre arte, sobre paixão de fazer podcast e tal. Hoje é um negócio meio bad vibes, não é? Tipo assim, não é mais. Ele não tem mais essa carinha inocente. Não, tá falando assim. do Maicon, que o Maicon... Ele criava memes com as minhas piadas, ou ele transcrevia, assinava Michael Kister, ou ele mudava algumas coisas no meu texto, eu assinava Pô, cuzão, Michael Kister. Aí uma vez me mandaram um vídeo dele fazendo stand-up com, sei lá, 5 minutos de material, era meu. E daí eu comecei a ficar... Sendo sincero, não me incomodava ele copiar, me incomodava a minha idiotice de não ter tomado coragem de fazer essa porra no palco logo. E ele foi lá e fez. E aí as pessoas riram, e eu pensei, tá, então... Foi até importante ele me mostrar que eu tenho condições, porque se eles riram ele fazendo a minha piada, então... Significa que você é engraçado e você pode criar piadas fodas e fazendo... É por aí que significa que você é de fato engraçado. Né? Foi importante ele me copiar. E aí, obviamente, depois que ele conseguiu se desenvolver, ele... Puta, agora tem 1 milhão de inscritos. Ele transcendeu, ele cara. tá Ele tinha 15 anos quando eu te copiava, ele né? tá a própria personalidade dele agora. Icon tinha 1 milhão já no... Quando é isso? 2020? O que tem hoje? Deve ter uns 2. Eu sei que o canal de coisa... Ó, tá aqui, ó. O Michael foi realmente lá no A Deriva. Vai ver isso depois. Mas o Michael, eu sei que o Michael Kister News tem... Ó, tá com 1 milhão e pouco. Mas e o Michael Kister normal? Caralho! Quase 5 milhões, pô. Qual que é a diferença desses dois canais? Porque eles fazem meio que a mesma coisa, né? Claro. Sim, agora ele é ele, sim. Mas ele Agora começou... Agora ele improvisa vídeo, sketch e manda lá e tem 400 mil views. Né? E isso é uma coisa que tipo, tem muita gente que me manda e-mail e relatos que que as pessoas conquistaram alguma coisa por causa do meu podcast, um cara conseguiu um emprego, ou ele seguiu o sonho dele, conseguiu por causa das coisas que eu falo. Da inspiração. E o Michael acho que foi uma coisa dessa, só que ele é conhecido, por isso que fica mais claro, né? Mas isso é uma coisa que se replica, assim, no meu público. Tem bastante gente que se motiva e faz a coisa acontecer porque me ouviu falar sobre isso. Sim. Isso é uma parada legal do Michael também, né? Dele ter, pô, ascendido, de certa forma, em questão de público. Ele tá bem grande, né? O Michael tá bem relevante na internet. E mesmo assim não esqueceu, né? Das origens, né? Sim. Isso é uma coisa, algo assim. Isso é algo muito foda de verdade, cara. Eu curto... Eu gosto dessa lealdade, sabe? Eu acho que... Não é lealdade, é lealdade, você tá certo nessa palavra, mas é tipo respeito pelo que fizeram por ti, tá ligado? Respeito também. O cara, ele tem no corpo, tá ligado? Você tá no corpo dele, tá Sim, ligado? quando eu conheci ele aqui em Curitiba no sim, teatro... tem isso. Ele, se eu não me engano, o Michael tinha tatuado aquele negocinho do There is no hope. There is no hope, saco cheio. Que é o negocinho do cara cagando sem conseguir limpar. Ó. Eu já contei essa história aqui, mas eu tenho um amigo que ele não tem os braços, que eu sou doido e ele é careca, igual esse boneco. Tô doido pra conseguir convencer ele a tirar uma foto nu no privado, assim, pra imitar o negócio. Ele me mostrou a tatuagem, eu fiquei... Porque eu não tenho noção do que eu causo nas pessoas, como vocês não têm. Eu tô ligado. O cara tá ouvindo aqui, ele é íntimo de vocês, às vezes vocês falam alguma coisa, o cara entende alguma coisa da vida porque vocês falaram alguma coisa, e o cara toma uma atitude na vida dele por causa do que vocês falaram. E aí ele se torna muito... Pô, o tanto de podcast que surgiu por causa do Flow, cara. Tipo, todos, né? Meio que, assim, tipo, os caras revolucionaram a internet brasileira. muito agradecido e o cara tatuou o negócio. Porque pra ele é realmente importante. Eu acho que tatuar a parada é o símbolo máximo de agradecimento, né? Me parece, sim. Eu não sei se essa piadinha aí no final foi porque todo mundo do Flow tatuou que
tinha tatuado Flow com o raiozinho e o nome aqui menos o Monark. E depois, olha aí o que aconteceu, né? O Monark não faz mais parte do Flow. Mas a gente vai ver aqui também, ó, o Michael falando a perspectiva dele aqui, ó. Quando ele foi no A Deriva. Comecei a te acompanhar muito, aí eu sei que... Aí tu Qualidade lembra, é né, essa. cara? Que eu postava no Facebook. Como é que era o nome da página que tu tinha? Máfia do Pastel. Isso, Máfia do Pastel. Máfia do Pastel. Aí eu comecei a postar várias coisas do Petri, falando que era minha, né? Falando que era minha. Porque eu achava as ideias tão foda eu te achava tão famoso, assim, perto do que eu era, porque eu era nada. Eu era só um adolescente de 14, 15 anos. Tu era tão famoso. Eu tinha perto 5 de mil mim. likes no Facebook, tá ligado? Meu canal no YouTube tinha 1000 pessoas. Já era mais do que eu, não tinha nada, né? Eu falava, mano, nunca vai chegar nele isso aqui. Aí eu ficava copiando tudo. Eu copiava os textos e tal, e jogava lá e falava que era meu. Aí tinha uma até que eu associei, era uma piada do Marco Feliciano que eu associei ao Rafinha Bastos. Essa que foi que mais me machucou. Porque essa piada era boa. Sim. Mas sabe como é que o negócio aconteceu, meu? Acho que a gente já falou disso naquele podcast que a gente fez. Marco Feliciano é aquele pastor, não é? Caipa, né? Vou falar de novo. Tem um tatuador lá do sul, lá de Esteio. Ele me mandou um e-mail lá em 2013, 12. Gosto muito do teu podcast, mas tem um cara que ele tá copiando tuas ideias. E mandou o link da Máfia do Pastel, da tua página. Aí ele mandou o link, eu fui vendo ali os posts, né? A maioria tinha os textos transcritos dos meus vídeos, né? Tinha esse meme do Rafinha, que a piada era minha. Seja Feliz, continue produzindo. Eu escrevi todo o teu vídeo. Não sei se tu viu que eu escrevi todo o teu vídeo. E aí no fim, My Conquista. ADM My Conquista, assinou assim. Aí ele me mandou e eu vi, caralho, que loucura. Pau no cu. Eu imagino, eu vi que tu postou no Twitter várias coisas, né? Reclamando pra caralho. Nessa época aí? Aí eu lembro que eu entrei em contato contigo, eu cheguei a te ter no Facebook. Mas mesmo eu te tendo no Facebook, eu era adolescente, tinha 15 anos. Eu continuava te copiando. Tu postava uma coisa no teu Facebook, eu postava igual, só que eu deixava... Deixava melhor. Não, também. Que é basicamente a tua carreira hoje. Né? Não, mas eu pegava e te tirava das pessoas que poderia ver. Só pra tu não ver que eu tava ainda copiando. Aí... Tanto que... Aí aí, mano, isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Que eu lembro que eu fiz a primeira vez que eu fiz stand-up, eu fiz num teatro, né? E não tinha piada tua ainda. Não tinha piada tua ainda. Só que aí, tu chegou, não sei se tu lembra disso, tu chegou em mim na DM do Facebook e falou: muito da hora o show e tal. Tem blá blá blá. Tu me elogiou e falou: fiquei com medo de tu poder copiar minhas piadas. Eu lembro que era um show que era uma câmera de longe e a primeira piada que tu faz é que o teu nome podia estar no balanço geral do traficante. Isso. Olha como eu lembro dessa porra até hoje. Aí... Como é as coisas, né? Hoje em dia, teve aquele problema lá, acho que na Record, né? Que teve um cara preso por pedofilia e botaram a foto do Michael no lugar porque o cara usava a fotinha dele no Instagram. Acabou indo, né, pro balanço geral. Aí tu falou assim, putz, eu fiquei com medo de tu pegar algumas piadas minhas. Eu falei, mano, querendo ou não, do jeito que eu era na época, eu falei, mano, tá aí uma ideia. Pegar as piadas dele, tu simplesmente me deu uma ideia. Aí eu falei, mano, vou começar a encaixar umas piadas do Petri no meu texto aqui. Só não gravar, né? Só que aí... Um cara postou sem saber, né? Era aniversário do Fabio, amigo meu lá de Balneário. Fabio do Planeta Novo, né? Do Planeta Novo. Inclusive ele contratou o cara que faz os cortes do meu podcast, ele contratou o Bruno. Que da hora. Viu como a vida é, né? Como a vida é uma loucura. E aí? Aí... Onde eu tava? Tá. O show do aniversário dele. Aí era aniversário dele e ele falou, mano, no final vamos fazer um stand-up. Aí a gente fez um stand-up e eu tava muito bêbado e eu basicamente contei muita piada tua, assim. Contei várias piadas, assim, uma atrás da outra. Aí aquilo lá tu ficou putaço, pistola da vida. Não fiquei. Hã? Não fiquei. Não ficou? Não é Mas que... tu reclamou, né? Tipo, teus fãs foram reclamar lá, todo mundo foi reclamar. A única coisa que eu fiz, eu repostei o vídeo na minha página. Eu não falei nada. Com o clássico 2 pontos, tracinho, sorrisinho. Sempre, né? Isso. Aí eu peguei... O clássico 2 pontos, tracinho, parênteses, né? Assim. A carinha chorando feliz. Cara. Desde que eu te conheço, tu usa aquilo lá, pô. Eternamente. Aí
Aí eu fiquei mal, porque eu sempre ficava mal porque eu pensava assim, beleza, eu tô copiando, mas eu tem também coisas que são minhas. Só que a galera não tá focando só no que é meu, a galera tá focando no que eu copiei, porque óbvio eu tô copiando, mesmo que tenha a parte que é original, a parte que eu tô copiando tá Não ali. tem como a galera E óbvio saber, isso né, o que é problemático, original, existe né? uma cópia ali. Só que eu não entendi isso direito na época, então eu pegava muita pilha, eu ficava muito puto. Aí eu mandei o cara tirar o vídeo do ar. Era o vídeo de aniversário dele, era um dos vídeos mais bem editados dele. Eu fiz ele tirar o vídeo do ar por causa disso. Eu lembro que ele mandou uma mensagem pedindo de desculpa. Uhum. Mas nem era. Cara, não, pode deixar lá, não tem problema. Eu não tenho esse negócio de copiou o meu negócio. Copia, sei lá. Não, mas mesmo assim, eu quis tirar. Aí tanto que os caras chegaram em mim, o Fabio e o Kotaka, eles chegaram em mim e falaram, mano, tem que parar de copiar ele, velho. Tá copiando demais já. Eu falei, beleza, o que eu posso fazer que não seja igual, cara? Porque, porra, tudo que eu fazia sem ser parecido era vídeo de personagem, era vídeo falando assim, com a câmera assim. Uhum. Eu não conseguia ser eu, sabe? Eu não conseguia. Pô, esses vídeos eram muito bons, cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Michael Kilster antigos. Tem aqui ele reagindo, mas eu queria ver. Esse aqui era bom. Esses aqui era bom, é esse que eu queria ver. Cadê? Pô, não tem alguém que eu... Esses aqui. Nossa. Ele tinha essa barba horrenda, ele se vestia igual um... sei lá o que. Só vai aparecer os dele aqui. Tem aqui um... Vida do Lixo. Então, pessoal, está começando o terceiro episódio da Vida de um Lixo, aonde eu falo sobre a vida de um lixo, que no caso... sou eu. Ó, galera, ó o que tem no chão aqui da minha sala, ó, um tapete. Porque eu pensei assim, nossa, não tem nada no chão da minha sala, eu vou pôr... Ele fazia essa voz imitando o Nego Di. Eu fui descobrir isso quando, acho que o Nego Di foi no BBB. Aí o Michael fez um vídeo falando lá e ele falava que eu fazia essa voz imitando o Nego Di. Nossa, horrível. Nego Di, não sei fazer. Por alguma coisa, aí eu... Fazer alguma coisa. pensei em por quê? Um tapete. Aí o que eu pus? Um tapete. Olha que bacana, gente. Um tapete. E o Michael perdeu o sotaque, né? Sotaquezão sulista que ele tinha. Muito bacana, né? Porque tapete é um lance legal, sabe? É um negócio que fica no chão e todo mundo pisa. Igual minha autoestima. Aí, pessoal, sabe... Eu gosto muito de uma menina da minha escola. O nome dela é Kathleen. O nome forte, né? Kathleen. Bonito, né? Kathleen. Kathleen. Aí eu fui falar com ela. Aí eu cheguei nela e falei assim: oi, Kathleen. Aí ela falou: oi. Eu falei: então, Kathleen, eu sou muito apaixonado por você. Tudo que eu quero é andar de mão dadas com você numa praia. Kathleen, eu quero é te abraçar e ser feliz. Tudo que eu quero é ser o seu namorado. Essa é a música daquela música do... A letra daquela música do Júpiter Maçã é... Irmã do Dr. Robert. Irmã, cadê? Não sei como é que eu vou dizer pra ela. Tudo que eu quero é passear com ela no sol. Dentro do sol da primavera. Aí tem a parte do trem aqui. O trem azul que nos espera. E ela olhou pra minha cara e disse não. Mas não um não desse jeito que eu tô falando. Ela disse um não, a Kathleen disse um não diferente. Foi um não diferente o que a Kathleen disse. Aí um cara no canto começou a rir de mim. Aí eu falei: ô, por que tá rindo da minha cara? Aí ele pegou um papel e começou a desenhar. Eu falei: ô, por que tá rindo da minha cara e desenhando? E ele não respondia. Mas a Kathleen já foi embora. Não tem mais Kathleen na história, tá? Não existe mais Kathleen na história. Aí eu falei: ô, por que tá desenhando aí e tá rindo? E ele não respondia. Aí eu fui lá e comecei a dar a Kathleen não tem mais, tá? A Kathleen não saiu da história. Aí eu comecei a dar um monte de porrada na cara dele. Um monte de porrada, aí ele caiu no chão. Eu comecei a dar porrada na cara... Não a Kathleen saiu, é o cara lá. Comecei a dar um monte de porrada na cara dele. Aí... Quando eu vi o desenho que ele fez, ele tinha desenhado eu e ele numa praia de mão dadas. Ufo. Eu bati num cara que era apaixonado por mim. Aí eu abracei ele e falei: desculpa, cara. Aí ele falou: não, tá de boa. Eu falei: cara, me perdoa.
eu me senti muito mal, mas ele me perdoou. E a Kathleen acabou, tá? Ele tinha um timing cômico bonzinho, assim. Eu assistia muito ele nessa época. Acho que aqui já não era. Aqui, ó. Essa época da Vicky Vitória, coisa assim. Pra direito. Mas eu lembro que esses do Facebook também tu pegava umas premissas, né? Sim, algumas assim. Eu sempre achei as ideias que tu falava muito fora, mas tu nunca executava as ideias. Tá Exatamente. ligado? Só falava ao vento, assim. É. Que nem tem a do presidente lá. A do presidente que não faz nada. Por exemplo, um presidente honesto, assim, que vai chegar e vai falar, não vou fazer porra nenhuma. Se virem. Isso foda, Aí tu falou dessa ideia aí, eu fui lá e fiz o vídeo do presidente, que é assim, tá ligado? Maravilhoso. Ah, eu lembro disso. É mais recente esse aí, né? Mais ou menos, em 2016 ainda. Ah, tá. Nessa época ainda. Mas o que mudou mesmo assim, que eu falei, putz, agora eu acho que eu estou livre, o Petri não está mais É um em fantasma. minha volta, eu acho que foi quando tu foi no meu show lá, em Curitiba. Aham. Foi no meu show, tudo que eu queria, tá ligado? Era mostrar que eu tinha um show sem ter piada tua. O meu objetivo era esse. Cara, eu quero mostrar pro Petri que eu tenho um show e a galera vai dar risada e não tem nenhuma piada dele. Aí eu fiz o show, não tinha nenhuma piada e tal. Aí depois daquilo eu comecei a pensar, mano, porra, maior relação legal que a gente criou ali e tal. Fala Arthur, fala Maicon. Só queria perguntar pro Maicon por que ele pegava uma punch a pilha quando o pessoal falava que ele copiava o Petri, cara. Juro, porque eu conheci o Petri por causa do Maicon, né? Quando o Maicon tinha uma... Pô, não tô meio parecido com o Maicon? Olha aqui. Não parece, só que ele era meio mais gordinho, mas ó, mesmo calvície estranha. Nossa, ficou a marca do fone aqui. A mesma calvície estranha, o tom de pele é parecido. A gente não tem barba, é só esse bigodinhozinho assim, ó. Até pra gente tava mais parecido. cama na sala, era nessa época que eu conheci o Maicon. E aí ele recomendou o podcast do Petri. E tipo assim, o acervo, né, do podcast do Petri compartilhou um vídeo do Petri falando do Maicon, né? Aí nos comentários tem uns caras falando assim que o Maicon era um merda, que copiava o Petri. E o Maicon respondia tudo, meu. A conta verificada, respondendo uns puta beta de internet, cara. Por que ele pegava uma puta pilha com isso, cara? O cara ia lá com o perfil verificado, cara. Muito bom. Mano, mas isso é algo que eu faço até hoje, mano. Se tem um comentário contra mim que eu não concordo, eu infelizmente respondo. E tu pega uma punch a pilha. Ó. Não tá igual? Olha aí. Só que o bigode dele parava aqui. Ele não deixava passar da boca. O meu eu gosto que ele fosse assim. Mas de resto, olha aí. Muito igual o Michael Kister. Pra mim, que eu não concordo, eu infelizmente respondo. E tu pega uma punch a pilha. Eu Mas pego, até, véio. não sei se tu viu, eu fui no Planeta Podcast, lá do Humberto, tá ligado? O Humberto e o Daniel Varela. Aham, eu conheço. Não sei se tu Podcast, viu. mas não viu contigo lá, não vi. Tem um corte que eu falo só sobre ti. Tem que ver, inclusive eu queria te falar pessoalmente isso. Quando eu lembro que eu tava num trabalho de merda lá, num estágio de bosta de jornalismo lá, numa assessoria de imprensa, tava na merda, eu odiava aquilo lá que eu queria fazer e eu queria chegar em algum lugar da minha vida, né? E aí foi o dia que alguém me mandou aquele vídeo do aniversário do cara lá que tu fez o stand-up, né? Que tu usou várias coisas minhas. Aí eu vi aquele vídeo no trabalho, que eu odiava, e tu tava no palco fazendo as minhas ideias e as pessoas estavam rindo. Naquele momento eu tive um clarão, sei lá. Eu pensei, caralho, mas esse cara pegou as ideias que eu não confio, fez e as pessoas riram. E naquele momento eu pensei, eu tenho alguma coisa a oferecer. Então ainda bem que tu copiou. Que bom que tu copiou, porque tu pegava as coisas que eu fazia, que eu escondia. Quantas vezes eu deletei meu canal, lembra? Sim, tirava todos os vídeos do ar. Do nada, me tá dava um ligado? negócio de isso aqui é uma bosta, é uma merda, foda-se, tirava tudo do ar, do nada. E tu foi lá e fez o negócio, e tu teve coragem de subir num palco e falar algumas ideias minhas misturadas com as tuas, e aquilo lá me deu coragem. Percebeu, mano, esses caras riram do bagulho que eu fiz ali,
que eu nem fiz com tanta pretensão. Imagina se eu realmente fazia um texto de stand-up. Você tem alguma coisa aqui, eu tenho algo a oferecer. Quiser. Então foi um combustível, assim. Ainda bem que tu copiou. Se tu não tivesse copiado, eu não teria feito nada. Eu imagino também, cara. E, porra, tu sabe que, tipo, mano, hoje em dia eu acho que tu percebe que eu copiava, mas eu não copiava na maldade. Eu copiava porque eu não sabia fazer direito o bagulho. Sim, lógico. Que, porra, eu nunca fui ingrato. Até hoje sabe disso, que eu nunca fui ingrato, tá ligado? Eu sempre ajudei da melhor maneira possível, porque eu só copiava porque eu não tinha nada mais do que a falar do que eu já tinha escrevido ali, então eu precisava de um pouquinho mais escrito no show. Eu falava, mano, vou botar as piadas do Petri. E no início, lá, quando eu botava no Facebook, era porque eu só achava muito foda que tu escrevia, eu queria tomar os créditos por aquilo, porque eu achava muito foda. Aí, por que eu pegava a pilha, mano? Eu pegava a pilha porque eu fazia muita coisa, e uma daquelas coisas era também tua. Aí os caras focavam só no que eu copiava e resumia todo o meu conteúdo. Nossa, isso me frustrava demais, cara. Eu falava, mano, não é só copiar o Petri que eu faço da vida, cara. Não eu só. faço outras coisas também. Aí sempre quando os caras falavam assim, mano, ele fez a carreira dele copiando o Petri. Eu falava assim, não, mas e esse vídeo aqui? Eu respondia assim, e esse vídeo aqui? Qual foi o vídeo dele que eu copiei? E esse aqui? Eu começava a mandar uma lista de vídeos, assim. Tu tinha um bloco de notas com todos os vídeos já... Todos os vídeos, assim, que não tem nada a ver contigo, eu falava, aonde que eu copiei nesse aqui? E esse aqui, o que eu copiei? Porque eu ficava puto com isso. Que eu copiei em si, tudo bem. Acontece, mas o cara falar, não, eu resumi a minha carreira a ser cópia do Petri, aí eu ficava putaço, velho. Eu ficava, não. Tem uma parte de mim que é uma copiazinha, mas não tudo, velho. Pelo menos um 30% não é, velho. Então é isso aí. Cara, tá aí. São dois caras que eu gostava muito e que eu fiquei feliz de saber que eles têm algo em comum, que eles têm esse background junto, que hoje eles são amigos. Tem até um post, deixa eu ver se eu acho. Arthur Petri e Michael Kister Grêmio. Eu acho que não vai aparecer porque eu sou bloqueado do Petri. Eu não consigo ver coisa do Instagram, mas eles interagem bastante até hoje. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Vai ter mais react essa semana. Se inscreva para não perder os próximos. Deixe nos comentários o que você quer que eu reaja. Deixa o like e até a próxima.